paz do Senhor Jesus, estamos aqui no terceiro dia do propósito de oração, restaurando a minha sorte. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versículo 10, diz assim: Porque Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Nós vamos aqui nos atentarmos para a petição de Jabez, que diz: se ampliares os meus termos ou limites. Nós vemos que ele pediu que fosse multiplicado os seus limites geográficos. E nós podemos também falar da multiplicação dos nossos limites espirituais. Voltando ao que diz a respeito geográfico, nós vemos que Noé, quando foi abençoar os seus filhos, e principalmente Sem e Jafé, a Bíblia diz que ele traz a bênção para Jafé, dizendo que fosse ampliado, que Deus ampliasse os termos, ou seja, os limites geográficos das terras de Jafé. Porém, mesmo Jafé, com essa bênção de grandes propriedade, falando no sentido de limite territorial, divisas, Noé diz que ele habitasse na tenda de Sem. Isso mostra-nos que as bênçãos elas não devem só ser somente material. Também elas devem ser espirituais. Sem ficou com a parte espiritual, de onde se originou o povo hebreu, e dessa linhagem dos hebreus nasceu Jesus Cristo. Ao longo da história dos povos hebreus, e aí então veio Cristo. Isso mostra que quando Deus abençoa, isso tem que estar em comunhão. As nossas bênçãos materiais com as nossas bênçãos espirituais. Não podem ser separados. Nós vimos aqui esse exemplo claro e clássico referente às bênçãos para Jafé, que mesmo ele tendo grandes propriedades, territórios e nações grandes, mas a bênção de Noé, seu pai, foi que habitasse nas tendas de Sem. Ou seja, que houvesse uma comunhão espiritual. E ainda diz que Cã fosse servo de Jafé. Então, quando o seu irmão mais novo, Cã, que vem a descendência canita, o cananeu, percebe-se que este se tornaria servo de seu irmão, pelo fato de Cã não respeitar
a nudez de seu pai, viu a nudez de seu pai, não só viu como foi comentar, ficou zombando. E a Bíblia diz que Sem e Jafé vieram e cobriram o seu pai e saíram de costas para não ver a nudez. Né? Então nós vimos aí que as bênçãos do Senhor, elas são para aqueles que são tementes a Deus. A prosperidade de Deus, que não é só no sentido material, de grande posse, é para aqueles que temem a Deus. Muitas vezes nós temos grandes posses, ou seja, as nossas posses são alargadas, né, os limites são aumentados, mas a gente não tem paz. Temos até a abundância de recursos materiais, mas não há paz na nossa vida. Por quê? Porque não foi Deus que deu. Deus, ele dá bênção material quanto espiritual. Não foi o caso de Jafé, filho de Noé. E a Bíblia proíbe logo depois, ao longo da história do povo, está lá em Deuteronômio, proibia que se removesse os marcos, as balizas, como nós conhecemos hoje, os limites de cada propriedade, que era estabelecido pelos antigos. Então a palavra diz assim: não removais, ou não removei, dependendo da tradução, os limites antigos, a não ser que Deus permitisse. Se Deus mandasse remover, aí sim, aí não vinha maldição. É aquele negócio de nós querermos algo que não é nosso. Então a bênção de Deus, ela vem dessa forma. Se Deus, observe que Jabez pediu que Deus alargasse, e não ele mesmo, por conta própria, foi alargar. Ou seja, foi aumentar. Nós aprendemos aqui que devemos pedir direção, entregar tudo a Deus. Tudo que nós formos fazer, temos que pedir a Deus para fazer. Porque assim nós seremos abençoados. Nós devemos olhar, atentarmos para isso. Tudo que formos fazer, devemos pedir a Deus permissão. É porque, falando sobre ampliação de limites, que aqui fala da terra que pertencia a Jabez, ele pediu que Deus aumentasse os limites da propriedade dele. Vamos orar? Pai querido, eterno Deus, graça nós te damos, o Senhor venha abençoar, venha aumentar os limites daquilo que é nosso, daquilo ao qual o Senhor tem entregado nas nossas mãos. Cada meta, cada propósito que temos colocado diante do Senhor. Se assim o Senhor conceder, assim como Noé abençoou Jafé, mas abençoou de uma forma que Jafé, mesmo tendo propriedades em grande extensão territorial, mas a bênção foi que habitasse nas tendas de Sem. E nós concluímos, ó Pai amado, compreendemos que as bênçãos materiais são carregadas também das espirituais. Nós oramos neste momento, Pai, para que este ciclo, Senhor, seja composto da bênção material e também, Senhor, da bênção espiritual. Nós oramos neste momento, ó Pai. Nós
concordamos também, Pai, segundo a Tua palavra, que as bênçãos materiais venham, mas também as bênçãos espirituais venham sobre a nossa vida, transbordando, ó Pai amado. Senhor, nós te pedimos e te agradecemos, no nome do Teu Filho amado, que reina para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Amém.